Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês irão ver esse vídeo, essa retap. De qualquer forma, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a, a este encontro, né? Que tem o objetivo de sanarmos qualquer dúvida em relação às respostas da proposta da sexta avaliação que vocês fizeram. E é uma avaliação acumulativa, né, que reúne aí conteúdos das sequências didáticas 5, 6 e 7. Então, novamente, nós trabalhamos com o tópico do trovadorismo, humanismo, classicismo. Temos a parte de semântica, né, com as relações de sentido, polissemia, ambiguidade, homônimos e parônimos, e ainda a introdução à morfologia com estrutura e formação das palavras. Então, vamos começar aqui. Nós temos como referências, né, obras de referência, a gramática e o livro didático de vocês de literatura. E a prova começa com esse texto aí, dando já as informações a respeito do trovadorismo, né? Como vocês já foram bastante cobrados aí nessa parte, né, era só mesmo reconhecer e relembrar esses tópicos. O trovadorismo é um movimento literário que esteve marcado pela produção de cantigas líricas, cantigas de amor e cantigas de amigo, e satíricas, cantigas de maldizer e cantigas de escárnio. O trovadorismo é considerado o primeiro movimento literário europeu, reuniu registros escritos da primeira época da literatura medieval, entre os séculos XI e 14, né? Então, assim, pensar que esse é o primeiro movimento que tem registro, né? Graças aos escritos, aos trabalhos de compilação, porque nesse período aí, predominantemente, nós tínhamos uma divulgação muito mais oral, né? Pela oralidade, as letras, a escrita nem chegava à população, né? Poucos detinham esse poder, né, de escrever, de ler, e então, como registro sim, né, esse primeiro movimento de Portugal, já na era da formação, né, dos Estados Nacionais e Portugal como nação, como país. Esse movimento, que ocorreu somente na Europa, teve como principal característica a aproximação da música e da poesia. Nós sabíamos que até o século XII a poesia e a música não se separavam. Geralmente eram acompanhados por flauta, viola e alaúde, vindo daí o nome cantigas. O autor das cantigas era chamado de trovador, enquanto o jogral as declamava e o menestrel, além de recitar, também tocava os instrumentos, sendo considerado superior ao jogral. Então, a gente vê o processo de hierarquia, né? Pelo fato de possuir mais conhecimento e habilidade artística para tocar e cantar. Todos os manuscritos das cantigas trovadorescas encontradas eram reunidas em documentos chamados de cancioneiros, né? A gente sabe que tem um cancioneiro geral lá na poesia palaciana, né? Feita por Garcia de Rezende, então é importante aí lembrar isso. E aí nós temos, né, como principais trovadores, Ricardo Coração de Leão, Afonso Sanches, Dom Dinis, primeiro, né, de Portugal, Dom Dinis I de Portugal, João Zorro, Paio Soares de Taveiroz, que foi introdutor, né, do trovadorismo com a cantiga da Ribeirinha ou da Guarvaia. Aí nós temos também Paio Gomes Charinho, João Garcia de Guilard, entre outros. As cantigas eram em compilações de diversos autores, chamadas de cancioneiros. Os principais cancioneiros são da Ajuda, da Vaticana e da Biblioteca Nacional, né? Também nós vimos um pouquinho sobre isso. E aqui, né, tem um documento da época, os textos dos trovadores medievais foram preservados em pergaminhos, como no pergaminho Vindel, né, que aparece aí na foto. Graças a isso, a gente conhece, né, essa produção literária e artística.
Vamos relembrar um pouquinho, antes de passarmos para a questão, que é bem simples, né? Mas é só para a gente tentar resgatar aí esses conceitos. Então, nas cantigas, né, do trovadorismo, nós temos aí o gênero lírico e o gênero satírico, sabendo que nós temos uma produção em prosa nesse período, né, as novelas de cavalaria, que nós falamos também, mas o trovadorismo mesmo, né, que a gente estuda, conhece e classifica, é feito essencialmente das cantigas, né, com essa aproximação musical, né, poética musical. Então, nós temos aí o gênero lírico. Dentro do gênero lírico, eu tenho a cantiga de amiga e a cantiga de amor, né, as cantigas de amigo e de amor. No gênero satírico, o nome já induz alguma coisa, né, relacionada ao humor. Nós temos as cantigas de escárnio e de maldizer. Fazendo diferenciações entre as cantigas de amigo e de amor, né, nós temos especialmente uma diferença na produção do eu lírico. É importante a gente lembrar que o poeta, né, autor, escritor, poeta, é um papel diferente do eu lírico. O eu lírico, né, como diz o Fernando Pessoa, pode ser um fingidor, fingir uma dor que ele nem sente. Então, nesse processo de fingimento poético, é possível que, como acontece na cantiga de amigo, eu tenha um eu lírico, né, feminino, mas a via da escrita é masculina, né, porque as mulheres não escreviam. Então, isso acontece, essa grande diferença. E depois nós vamos para outras diferenças, porque cantiga de amor acontece em ambiente palaciano, é uma devoção, uma vassalagem amorosa, né? Todo esse processo de declaração a uma senhora casada, né? Normalmente aparece o nome senhor e não senhora. E aí a gente fala também da coita, né? A coita amorosa, o coitado, o sofredor, né? Que é esse eu lírico das cantigas de amor. As cantigas de amigo já têm um aspecto mais popular e um ambiente, né? Pastoril, bucólico, esse termo a gente vai usar bastante lá na última estética literária, que é o arcadismo. E aí é o sofrimento de uma moça, de uma mulher, né? E a gente está falando também de um período de muitas guerras, de separação. Então, esse eu lírico feminino sofre a ausência do amado, né? Então, e chama, né? Normalmente o vocativo utilizado aí nessa cantiga é o amigo. No gênero satírico, nas cantigas de escárnio e de maldizer, eu tenho como mote, como assunto, a sátira, a crítica, né? A sátira é uma construção especialmente da crítica, da análise pelo humor. A grande diferença aí é que eu vou ter uma crítica direta e outra indireta, né? Então, uma crítica de maldizer é reconhecida por ser indireta, né? Por ser direta. E a de escárnio normalmente não vai lançar o nome de ninguém e nem se fazer reconhecer tão facilmente ali a pessoa criticada, né? E aí nós temos, dentro do movimento trovadoresco galego-português, as cantigas dividem-se em duas classificações. Já está lá no texto, né? Não tinha nem como errar essa daí. Cantigas líricas e cantigas satíricas. Em relação ao trovadorismo, marque a alternativa correta. Foi considerado o primeiro movimento literário da língua portuguesa, né? Então, essa visão geocêntrica aí, ou egocêntrica, né? Não se relacionam ao trovadorismo, né? Egocêntrica, não, porque eu posso falar isso muito mais no processo do humanismo, do individualismo, né? E a perspectiva geocêntrica, né, embora flutuasse ali naquele período, não tem nada a ver diretamente com a relação da construção do trovadorismo. Não tinham instrumentos musicais, não, né? E esses trovadores normalmente eram nobres, a gente sabe disso, né? Então, foi realmente um marco, né, na literatura portuguesa. Gente, importante lembrar
resgatar de novo. Vocês já estão bem cansados até, né, saturados dessa informação, mas é importante falar isso, né? Nós estamos aí nessa trilogia literária, né, do trovadorismo, o humanismo e o classicismo dentro do território português, dentro da literatura, quase com a inexistência aí dessa marcação, não com a inexistência do Brasil e sua cultura, né? Mas com a inexistência desse registro. Tá? Nós estamos falando da literatura portuguesa, em breve nós voltaremos à literatura, mas já em terras brasileiras. Em relação às cantigas trovadorescas, marque a alternativa correta. As cantigas de escárnio e maldizer são poemas líricos, não, né? As cantigas de amor e de amigo são poemas satíricos, então tem uma inversão aí, né? Então, as cantigas satíricas se subdividem em de escárnio e maldizer, e as líricas de amor e de amigo. Sentimento masculino aí relacionado à cantiga de amigo, não, né? Escritas por mulheres, menos ainda. Característica da escravização da mulher, que se coloca a serviço, né? Não tem nada a ver essa questão, essa construção. Tá? Dentre os principais autores do trovadorismo, podemos destacar, não tinha nem como errar também, porque lá no texto nós temos a relação desses autores, né? Chama atenção Dom Diniz, né, como rei aí, como alguém da nobreza, também parte dessa escrita, né, dessa produção. E os autores aí é uma mistura, né, entre os autores do barroco, como o Padre Antônio Vieira, que a gente ainda vai estudar, o Fernão Lopes, que já foi estudado, Manuel Bandeira, que é do modernismo brasileiro, Camilo Peçanha já é do português, né? Então, não tem, os outros não são possíveis aí no reconhecimento do trovadorismo. Só para conferir, né? Algumas informações aí sobre o Dom Diniz, que foi um rei, né? Autor de 139 cantigas, em sua maioria cantigas de amor, apresentava alto domínio técnico e lirismo, né? Nós temos também o Paio Soares de Taveiroz, que foi o primeiro trovador, né? De origem nobre, autor da cantiga da Ribeirinha, né? Que eu falei que me deu início ao trovadorismo. E também o João Garcia de Guilade, que é famoso, né, por uma das sátiras bem conhecidas, né, Dona Feia, que a gente já viu em aula. Tá? Então, mais dados aí de conhecimento para vocês. Eu vou antecipar aqui algumas questões sobre o classicismo, porque é a próxima questão, né? Então, características do classicismo. O classicismo é a próxima estética, porque a gente tem no humanismo um processo de transição, não é considerado exatamente uma escola literária, né? Mas é o período de transição. E aí, nesse modelo, a gente já percebe características muito diversas, né? Nós saímos de um pensamento medieval, feudal, teocêntrico, né, para uma perspectiva humanista. O antropocentrismo vai vigorar, né, e o pensamento mais racional, até mesmo relacionado ao sentimento, a racionalização dos sentimentos, né? Camões traz isso para a gente, Camões lírico. Então, vamos lá, nós temos o retorno aos modelos clássicos, greco-romano, lá da antiguidade, né, que nós vimos naqueles primeiros temas literários, na parte inicial desse estudo. Busca da perfeição estética, né? Então, isso na poesia significa rigor formal, que já é o próximo tópico. Lembrar que o classicismo traz a chamada medida nova, né? Porque durante a produção, especialmente da poesia palaciana, nós temos o desenvolvimento de cantigas, né? Com o processo da escrita, né? Ganhando mais força, aí nós teremos uma produção lá no trovadorismo, né? Na poesia palaciana, ali formada a partir de uma métrica, né? Que ora recaía em versos de 5 sílabas, redondilha menor, ora
em versos de 7, né, com a redondilha maior. Tá? Mas aqui no classicismo nós temos efetivamente a adoção da chamada medida nova, que é o soneto, né? Que foi efetivamente trazido ali de uma renascença italiana, né? Desse berço do Renascimento. Então, nós temos aí, continuando, né? A razão, equilíbrio, nacionalismo e antropocentrismo, racionalismo e cientificismo, uso de sonetos e versos decassílabos, né? Uma constante em Camões, perfeitamente, mas Camões também, às vezes, escrevia ainda nessa medida mais antiga, medida velha, né? Nós temos temas religiosos e mitológicos, e essa mitologia rompe com a temática teocêntrica cristã religiosa, né? Lembrar que Camões teve que ter jogo de cintura para produzir os Lusíadas, né? E não cair ali na proibição, né? Formada pela Inquisição, especialmente. Aqui nós temos só um panorama histórico, especialmente literário, né? Para a gente pensar nesse período do processo do trovadorismo até o classicismo, né? Passando pelo humanismo. Então, nós vemos aí os interesses pela cultura, né? É uma produção muito potente essa desse período do Renascimento, é tanto que é referência até hoje. E aí nós temos o estudo dos textos clássicos, por isso tem essa retomada, né? Ao centro aí a gente vê uma produção bastante conhecida, o Nascimento de Vênus, com essa temática pagã, né? Mitológica, modelos da antiguidade, né? Nós temos no contexto histórico a Reforma Protestante, né? Que é um fato muito importante para criar esse novo pensamento aí, e depois a Contra-Reforma, né? E a gente vai falar tanto mais dela, da Contra-Reforma, especialmente com a análise da produção no Brasil, né? A Companhia de Jesus, todos esses eventos históricos que nos dizem respeito. Bem, o item 5 diz o seguinte: o classicismo foi um movimento cultural que fez parte do Renascimento europeu durante os séculos XV e XVI. Como o próprio nome aponta, a proposta do classicismo era um retorno às formas e aos temas da antiguidade clássica. Em relação ao classicismo, marque a alternativa correta. Nós temos aí presença de poemas com versos livres e brancos, não, né, nem sem métricas, sem rimas, isso aí não, porque tinha um rigor formal dentro da estrutura, especialmente do soneto. Movimento que faz referência aos modelos clássicos greco-romanos, né? Essa. Linguagem informal, não, uso de regionalismo, Memorial de Ares é um romance classicista, né? Isso aí do romantismo, né? Machado. Elementos da cultura latina, nem de longe. Então, nós temos aí, né? A Grécia Antiga é considerada o berço do pensamento ocidental, a gente sabe disso, né? E nós temos as referências no modelo estético dos renascentistas, né? Um movimento que nasceu especialmente na Itália, no século XIII. E aqui nós temos um poema de Camões, né? Que é a nossa principal referência, que é um dos poetas mais emblemáticos, né? Da literatura portuguesa. E vós, ó bem-nascida segurança, da lusitânia antiga liberdade, e não menos certíssima esperança de aumento da pequena cristandade. Vós, um novo temor da maura lança, maravilha fatal da nossa idade, dada ao mundo por Deus, que todo mande, pera do mundo a Deus, dar parte grande. Esse trecho é o trecho que mostra o que eu falei um pouquinho, né? Que essa necessidade de Camões conciliar, né, uma religião cristã que estava ali ao centro da viagem de Vasco da Gama nos Lusíadas, né, e paralelamente é que eu tenho a mitologia flutuando ali na obra, né? Então aí há um aspecto de referência religiosa cristã, né, em teocentrismo, tá? Que a gente percebe da Lusitânia, né? A Lusitânia, a referência a Portugal, daí também os Lusíadas.
e é toda uma temática que toca na religiosidade cristã. A dedicatória não era um elemento estrutural obrigatório do gênero épico, porém, em um poema, né, de Luís de Camões, fez questão de, ele oferece, né, a obra é dedicada a Dom Sebastião, o rei, né, desaparecido, em torno dele tem todo um mito, né, um rei jovem que foi, né, colocado no trono muito criança ainda e que vai desaparecer, né, em uma batalha e se tornou, né, virou mito em Portugal. Se esperava, né, a volta de Dom Sebastião, nós temos tudo e toda essa construção. Lembrar também do papel dos mecenas, né, a pessoa que bancava a produção. Então, Dom Sebastião também vai aceitar essa obra, né, vai divulgar, então por isso que tem essa dedicatória. Então, Camões decide dedicar o poema ao rei Dom Sebastião, a quem louva e exorta pelo que representa para a independência de Portugal e para o aumento do mundo cristão, pela ilustre e cristianíssima, né, ascendência ainda pelo grandioso império, sempre banhado pelo sol. E aí nós temos, né, essas referências, né, em relação a Moura Lança, dos exércitos mouros, né, que os inimigos, né, portugueses aí, lembrar que o muçulmano tem essa característica na época, né, do inimigo. Uma imagem, né, que nós temos dos Lusíadas, do épico, e lembrar aí um pouquinho, alguns dados rapidinho, né, então, uma obra dividida em 10 cantos, 1500, foi publicada em 72, lembrando que Camões morre em 80. Tem ideais renascentistas, né? Vai misturar mitologia pagã e cristã, né? Também do mundo católico aí. As partes da obra, né? Nós temos 5 partes: a proposição, a introdução, né? A invocação. Nessa invocação vem um aspecto mitológico, né? O tejo aí é uma criação também de Camões, uma referência de Portugal, né? A dedicatória, como nós falamos, a Dom Sebastião, a narração, que é boa parte dos cantos, né? E o epílogo, o final, a conclusão, que é no canto 10. Ator e diretor, Gil Vicente foi o primeiro dramaturgo de Portugal na peça Alto da Barca do Inferno. As personagens decidem como e onde será a vida após a morte. Seguindo a sequência da prova aí, aqui nessa questão a gente volta um pouquinho, né? Porque o humanismo é anterior ao classicismo, como uma estética de transição. E lembrar, né, que Gil Vicente é considerado o pai do teatro popular, né? Ele que invade ali os aposentos de Dona Maria com a apresentação do o monólogo do vaqueiro, né? Em homenagem ao rei, à criança, né? Que nascia, Dom João. Então, Gil Vicente é esse outro representante muito importante de Portugal e até hoje influencia aí, né, na parte da produção teatral. Nós temos o Ariano Suassuna, que lembra e que bebeu bastante, né, nessa fonte do teatro popular. O Alto da Barca do Inferno, lembrar que o Alto é uma produção de cunho religioso, né, com a temática religiosa, diferente da farsa, que pode falar de qualquer outro tema, né? Nós temos como farsa ali o Velho da Horta, que inclusive é obra do Paz, né? Depois a gente pode ter um tempinho aí para falar sobre isso, fora, né, desse currículo que nós temos obrigatório, né? A gente pode conversar em outro momento. Mas o Alto tem essa característica de tocar em algum aspecto do comportamento e desse comportamento com vistas para a religião, né? Então, e para essa reflexão que existe em torno das pessoas, né? Sobre o bem, o mal, o céu, o inferno, né? Tudo isso, lembrar de Dante Alighieri com a Divina Comédia também.
Então, aqui as personagens estão numa fila, né? Há um desfile de várias personagens, e como o nome é Alto da Barca do Inferno, praticamente todo mundo vai para esse lugar, poucos escapam, né, disso aí. Como a gente tem o parvo, né, o bobo, que é um inocente e não pode ali ser responsável, né, pelos próprios erros. Dentro do teatro medieval, então, né, a gente tem aí esse aspecto do religioso, uma linha, né, que mostra os mistérios, milagres, são peças de moralidade, né, a gente sente isso, então, até de denúncia, de dizer, olha, aquele religioso ali não segue as orientações da igreja, né, então tem esse aspecto moral e as consequências disso, né, como punição para aqueles que não se comportavam de acordo com essa moral social. Então, nós temos o profano nas farsas, né, como eu falei, que são obras mais sátiras, né, com essa característica satírica de comédia, do cômico, do humor. E lembrar um pouquinho do humanismo aí, em relação à visão antropocêntrica, né, os preceitos. Há uma mistura ainda, né, entre características do teocentrismo, já o anúncio do antropocentrismo, né, e essas figuras alegóricas, né, o anjo, o diabo. Em relação à peça, marque a alternativa correta. Qual peça? Né? O Alto da Barca do Inferno. A ação passa-se na Barca do Inferno. Não, exatamente. Nós temos ali as duas barcas, né? O nome próprio das personagens é um aspecto relevante. Não, aqui a gente tem até uma representação de personagens, né? Elas são muito mais conhecidas pela categoria. Então, você tem o fidalgo, o frade, né? A coviteira, o judeu, né? São essas figuras. E aí são, né, personagens que estão ali não para marcar uma história individual, né, mas para servir de representação de uma categoria, de um grupo social. A primeira personagem, Fidalgo, representa a tirania e a avareza, né? Quem representa a avareza especialmente é o judeu. O Fidalgo ali, ele representa todo o aspecto de alguém que é arrogante, né? Que é vaidoso. Então, são outras questões em torno dele. O objetivo dessa peça é a crítica social, sim, né? Foi encenada em 1517, o período conhecido como simbolismo, né? Não, vocês ainda vão estudar simbolismo lá no final do segundo ano. Então, a resposta é mesmo a letra D. Então, classificada aí como alto da moralidade, né? Só para lembrar. Agora a gente deixa um pouco literatura de lado, né? Para falarmos da parte da relação de sentido, parte semântica, né? Então, nós vimos alguns conceitos importantes, né, de polissemia, da palavra que produz ali conceitos diversos, né? Mas esses conceitos, eles têm uma relação com o nome, né, na sua origem, né? Por que eu estou falando isso? Para poder diferenciar aí dos homônimos, né? Então, por exemplo, se eu tenho o termo cabeça, né? Eu posso ter a cabeça como parte do corpo, cabeça do grupo, né? Como líder, mas ainda assim esses nomes se relacionam, né? Como parte superior. No homônimo, eu vou ter uma coincidência, ora, de grafia, ora, de pronúncia, né? Então, eu tenho essa parte e essa classificação, né? Os homônimos, homógrafos, por exemplo, né? Homógrafos com a mesma grafia. Quando eu tenho uma coincidência tanto de pronúncia quanto de escrita, né? Mas sempre com significados diversos e diferentes, eu tenho uma homonímia perfeita. Com isso, a gente vai aqui na tirinha do Armandinho.
Vendo o pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? Vendo o pôr do sol. Não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol, vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Então, o vendo aí não tem o sentido, que tem o sentido para o receptor, né, para um adulto, de vender, na realidade, é outra ação, né? É de ver, de enxergar. E com isso nós temos aí, na resposta, né, os homônimos perfeitos. Mas só passando aqui rapidinho, de novo, relembrando que parônimo tem uma semelhança, né, na grafia e na pronúncia. Então, eu tenho a palavra comprimento e cumprimento, né, que são significados diferentes, mas uma aproximação fonética, né, uma escrita próxima. E a parte dos homônimos, né, que ora possuem aí uma pronúncia diferente, né, ou a mesma pronúncia, mas sempre com significados distintos. Então, aí, como eu falei, a resposta, né, é um homônimo perfeito, tá? Não homófono, nem homógrafo aí, mas sim perfeito, porque há duas coincidências, tanto do som como da grafia. Vendo, não tem diferença nenhuma. Então, aqui a explicação, né, a mesma pronúncia, vou voltar aqui um pouquinho com o significado escrito, mesma escrita, mesma pronúncia, recai aí na classificação dos perfeitos. No item 10, diz assim, a cenário alternativo em que as palavras são sinônimas, ou seja, têm o mesmo significado. A gente até não lança a ideia de, não existe para alguns gramáticos, né, o sinônimo perfeito, porque as palavras têm uma força, às vezes, diferenciada, né? Mas a gente tem esse aspecto da aproximação. Ele é ágil e esperto. Ser ágil e esperto são coisas mais distintas. Largo e fundo, né? Aí tem uma aproximação, mas não o mesmo significado. Cansado, impaciente e cansado são coisas diferentes, distintas. Esta resposta está exata, correta. Exato e correto são sinônimos. Ela precisa aguardar e ficar sentado. Aguardar e sentado são também outras coisas distintas, né? Só a explicação aí. Quando eu tenho esse reconhecimento da sinonímia, eu tenho também a possibilidade de substituição, né? Que é um recurso importante aí na produção de texto. A gente busca essa estratégia, né? Para evitar a repetição. Como a próxima questão é já sobre estrutura e formação das palavras, um pouquinho aqui sobre a formação, né, porque foi a parte mais cobrada. Então, nós temos, por processo de formação, por derivação, né, derivação prefixal, em que eu coloco o termo antes do radical, sufixal depois, prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Lembrando que para prefixal e sufixal ao mesmo tempo, eu tenho a formação de outras palavras, né? Então, infelizmente, infeliz, felizmente, né? E a própria palavra infelizmente. Na parassíntese, eu já tenho o que a gente chama de uma ocorrência simultânea desses afixos, né? De maneira que eu não consiga criar outras palavras, né? Então, é o caso de entristecer. Não tenho entriste nem entristecer. A derivação regressiva, né, que é o termo que volta, o chorar, eu tenho o choro, né, por exemplo. A imprópria, aí vai ser o uso incomum de uma determinada palavra que a gente reconhece fora de contexto, associada a uma classe gramatical, né? Então, seria essa a questão relacionada aí. Dentro da composição, né, em que eu reconheço dois ou mais radicais, eu vou ter o processo de aglutinação, por aglutinação ou por justaposição. A diferença é que na aglutinação eu tenho perdas fonéticas, eu tenho de som e outros fonemas, né, uma adaptação. E na justaposição é a colocação lado a lado ali das palavras, passatempo, girassol, guarda-chuva, né, e por aí vai.
Lembrar também que essas questões se relacionam às regras, né, gramaticais da escrita, da convenção da escrita, especialmente orientadas aí pela nova ortografia. Então, vamos lá. Usuários do Instagram recriam "Querida, encolhi as crianças em deserto de sal". Considero o maior deserto de sal o mundo do Uyuni, na Bolívia. Também é cenário do Instagram. Várias pessoas aproveitam o local para fazer imagens em perspectiva, que fazem objetos ou pessoas ficarem miniaturizadas, ou gigantes, né? É uma projeção aí conhecida nas redes sociais, né? Essa brincadeira. Os cliques do deserto boliviano podem ser achados pelo hashtag, né? Salerdeune, eu acho que é isso, no Instagram, disponível tal. Então, esses dados aí. Marque a alternativa em que o processo de formação de palavras está classificado corretamente. Então, vamos lá. Recriam é derivação sufixal? Re, né? É prefixal. Cenário, né? A terminação aí é sufixal. Clique, derivação própria, não, regressiva, de clicar, né? Boliviano, essa formação aí a partir de um sufixo, né, para criar o adjetivo pátrio, né? E hashtag como um termo estrangeiro, né? Não tem nada a ver com derivação regressiva. Aqui vem a explicação. A partir da palavra cena, eu vou acrescentar um sufixo. A palavra miniaturizadas foi formada por qual processo? Eu tenho aí, né, um acréscimo depois do radical, depois da palavra, então, derivação sufixal, tá? Letra A. Nessa tirinha aqui do Calvin, né, eu tenho o seguinte texto: violência explícita na mídia. Ela glamoriza a violência? Certamente. Ela nos dessensibiliza para a violência? É claro. Ela nos ajuda a tolerar a violência? Pode apostar. Ela atrofia a nossa empatia pelas outras pessoas? Diabos, sim. Ela causa violência? Bem, isso é difícil de provar. O truque é fazer a pergunta certa, né? Então, os questionamentos aí interessantes, né? Porque a gente se identifica, né? Com esse processo realmente, até que ponto a mídia pode, né, nos beneficiar em termos de informação, né? Especialmente tocando num tema tão caro que é a violência, né? Nós que passamos um período bastante difícil por agora, então pensar sobre essas questões. Mas vamos à questão que diz respeito não ao tema, não à interpretação, mas à estrutura e formação das palavras, né? Em especial a formação. Sobre a tirinha, marque a alternativa correta. O prefixo ex, né? Eis aí, em explícito, indica movimento para dentro? É o contrário, né? É para fora. O in é que é para dentro. Então, foi feita uma troca aí. A palavra glamorizar é primitiva? O izar aí é o indicativo do acréscimo de um sufixo. Então, não é primitiva, né? Dessensibilizar é uma palavra que existe, né? Interessante, a gente não é muito usual, mas é retirar essa nossa sensibilidade, né? É um verbo formado por derivação prefixal e sufixal. Sim, o dessensível e sensibilizar, né? São palavras que a gente pode produzir, por isso que não é parasintética. Ela é o acréscimo de um prefixo, termo anterior radical, e um termo posterior. A palavra empatia é formada por derivação prefixal? Não, né? Esse não é um prefixo. Então, nós temos aí a explicação, né? A partir da palavra sensível, eu tenho esse acréscimo. E aqui uma outra tirinha, né, que diz o seguinte, das cobrinhas aí, né? Ele passou 22 anos na depressão, precisa sair dela gradualmente. Estou arrasado, estou tristíssimo, estou abatido, estou chateado, estou vagamente inquieto. É um processo lento. O processo de desdepressão continua.
estou animado de novo, estou acreditando em tudo, estou eufórico, né? Ou verdosou. Então, nós temos palavras aí que a gente cria, né, um contato de estranhamento, né? Então, provavelmente palavras inventadas. E uma outra temática que é tratada aí de maneira leve, né? Mas que para a gente também é bastante complicado, né? Pensar nesse aspecto da depressão. Mas vamos aqui à questão. Analise a tirinha levando em conta o processo de formação de palavras, marque a alternativa correta. As palavras gradualmente animadas são formadas por derivação prefixal e sufixal, respectivamente. Não, né? O que eu tenho aí é o sufixo, na realidade. As palavras animado e eufórico são formadas por processos diferentes? Não, porque elas são formadas por derivação sufixal. Tristíssimo é uma derivação parasintética? Cadê o prefixo, né? O que vem antes do radical? Triste? Não tem. E a palavra vagamente é formada por uma derivação própria? Também não, né? Então, aí, eu tenho a letra D como a alternativa correta. Vamos à última, né? Marque a alternativa correta. A palavra desdepressão não é aceitável na língua portuguesa, pois não é possível compreender o seu sentido. As palavras desdepressão e overdosou são formadas pelo mesmo processo, né? O des aí eu tenho um prefixo, né? E no outro só tem um sufixo. As palavras desdepressão e overdosou, embora não façam parte de nossos dicionários, podem ser entendidas pelo leitor em função do contexto que são usadas, né? Essa possibilidade de criar termos, neologismo. Overdosou é um estrangeirismo? Não existe na nossa língua, né? Essa foi uma palavra criada, né? De overdose eu poderia associar, mas overdosou não. As palavras desdepressão e overdosou são formadas pelos processos de derivação sufixal e prefixal? Não. Então, é a letra C mesmo aí, né? Bem, terminando aí com uma frase, né, da Cora Coralina, que diz o seguinte: o saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Gente, muito obrigada aí pela paciência. Qualquer coisa, estamos à disposição de vocês. Podem tirar as dúvidas aí no fórum, né? E em relação a qualquer alternativa, tá bom? Obrigada.